Oi, tudo bem com você? Meu nome é Kátia, estou aqui representando o Centro Espírita Amor em Jesus, aqui de Iguaçuí, no Espírito Santo. Hoje, na nossa reunião de atendimento fraterno, iremos abordar o capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Item 8, a parentela corporal e a parentela espiritual. E para iniciarmos a nossa reunião, eu tenho aqui em mãos o livro Mãos Marcadas, Psicografia de Chico Xavier. E a mensagem que irei trazer para vocês hoje é de Emmanuel. Chama-se Consanguinidade. Recebes no lar a herança do passado, com a qual reestruturas o próprio destino na direção do futuro. É aí, no cadinho fervente das reações espirituais intensivas, que se nos exercita o coração para servir a família maior, a estender-se na humanidade. Recorda que entre as quatro paredes da organização doméstica recolhes os desafetos mais profundos para transformá-los em sagrados depósitos afetivos, sob o selo do esquecimento com que a lei do Senhor socorre a vida física. O Cristo reúne nos mesmos laços de sacrifício aqueles que se algemaram no pretérito a delitos obscuros e ajuda-os no resgate das faltas perpetradas em comum, sustentando-os nos conflitos purificadores que tantas vezes surgem, estranhos e contundentes, nos elos da consanguinidade. Se possuis ao teu lado alguém que se constitua num fardo vivo a carregar, compadece-te e ajuda sempre. Todos nós, quando no mundo, recebemos a imposição de auxiliar aqueles que, retardados na senda evolutiva, esperam de nosso esforço a migalha de luz que os arrebatará ao domínio das trevas. Se fostes defrontado, contrariamente aos teus sonhos, por familiares que não se harmonizam com o teu modo de ser, lembra-te de que o credor antigo comparece em tua casa, reclamando-te pagamento. Se surpreendes naqueles em que depunhas a melhor esperança, modificações que te envolvem nas inquietantes vibrações do desapontamento e da amargura, silencia, desculpa e segue adiante, amparando-os como puderes. Não valem a deserção das obrigações regeneradoras ou a fuga da renunciação ao áspero serviço que nos cabe atender, porque amanhã a vida constranger-nos-á de novo a regressar ao cálice de fel menosprezado, a benefício de nossa própria cura. Ama aqueles que o Senhor te confiou, quais são, e não como desejarias tu fossem eles, porque pelos teus votos bem cumpridos, encontrarás o caminho do acesso à sublime comunhão nas alegrias de tua família espiritual. Então, depois dessas sábias palavras de Emmanuel, vamos iniciar o nosso estudo com o capítulo 8, a parentela corporal e a parentela espiritual. O homem de hoje, reencarnando e desencarnando um número N de vezes, já partilhou de um número N de famílias, conviveu com N pessoas, como pais, irmãos, filhos, avós,
trocando de papéis muitas vezes, alguns caminhando mais ou menos juntos, uns partindo depois de algum tempo para conviver com outros grupos enquanto outros estão chegando. Nessa longa caminhada, laços de simpatia, de amor foram construídos, mas também laços de inimizade, de desamor. Os ligados pelos laços espirituais do afeto continuam reunidos para sempre, mesmo deixando de conviver juntos, por estarem em experiências diferentes, em lugares diferentes, encontrando-se esporadicamente. Estes constituem a família espiritual. Há então dois tipos de família: as formadas pelos laços espirituais e as formadas pelos laços corporais. As formadas por laços espirituais são duradouras, perpetuam-se no plano espiritual através da migração de almas, como diz Kardec, purificando-se na medida da purificação dos seus membros. Fortalecem-se e crescem continuamente na medida dos novos afetos que vão acontecendo no decorrer das existências. As formadas por laços corporais extinguem-se por falta do alimento espiritual, podendo até dissolverem-se civil ou moralmente na vida atual. Esta é a mensagem de Jesus quando disse aos seus discípulos: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe. Refere-se Jesus, com essa passagem, à família espiritual, que reúne os que se afinam em sentimentos e ideais, destacando-a da corporal, provisória, um instrumento importantíssimo para o desenvolvimento moral do espírito, bem como para a formação e crescimento da família espiritual. Jesus, ao falar isso, eis aqui meu pai e minha mãe, não estava renegando, na verdade, a sua mãe e seus irmãos, apenas aproveitando o momento, como sempre fez, demonstrando a existência da família espiritual, que é, na verdade, a mais importante e a mais prazerosa ao espírito imortal, por ser a que busca fazer a vontade do Pai, na vivência do amor entre seus membros, em um exercício para o amor a qualquer próximo. A meta do homem encarnado é esforçar-se para que sua família corporal, pela reunião de afetos e desafetos em reencontro, seja ou se torne participante da sua família espiritual, no esforço de um relacionamento de respeito e compreensão às diferenças, transformando os laços consanguíneos em laços espirituais pelo afeto. De acordo com o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, a família é organizada no plano espiritual. O espírito pode escolher nascer em uma família com quem brigou em vidas anteriores, tendo como objetivo a reconciliação. Geralmente, os nossos parentes são espíritos afins, simpáticos, ligados por relações anteriores. Entretanto, pode acontecer de serem completamente estranhos
espíritos que não se simpatizam, o que acaba gerando brigas, desentendimentos, com o objetivo de transformar essas ações inferiores em transformação de seres pacientes, compreensivos, além de desenvolverem o amor em si. Portanto, a família é um instrumento de evolução espiritual, onde todos estão em processos de reajustes e resgate de débitos. E nesta caminhada são formados laços de simpatia, de amor, que foram construídos, mas também laços de inimizades. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, fala que os laços de sangue não são necessariamente os laços espirituais. Ele diz assim: o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. O parentesco espiritual é algo duradouro e facilmente identificável. São aquelas pessoas que têm prazer na companhia do outro. Elas possuem valores em comum e o relacionamento é tranquilo e prazeroso. Já o parentesco corporal diz respeito aos laços consanguíneos. O espírito que irá habitar o corpo pode não ter afinidade com os familiares, pode ser um inimigo do passado, ou um espírito que não conheceu os atuais familiares em encarnações anteriores. Por isso, é comum entre irmãos não haver afinidade, ao passo que com estranhos é como se estes fossem os verdadeiros irmãos consanguíneos. A doutrina espírita vê na família uma nobre experiência, um verdadeiro laboratório no qual são aperfeiçoados os nossos sentimentos, representando um grande ensaio para que possamos viver na família universal. Então, é naquela família que estamos vivendo hoje que estamos aprendendo para viver depois o amor, a compreensão, a tolerância na família universal, que são aqueles irmãos que cruzam o nosso caminho no dia a dia. Lembre-se que, independente de qual for o nosso laço familiar, precisamos nos esforçar para conviver com nossos familiares consanguíneos. A família é uma oportunidade de troca de experiências, de ideias, de exercer o amor ao próximo. E como é difícil, não é, meus irmãos? Conviver no dia a dia com filhos, com parentes, com esposo, esposa, tendo que, muitas vezes, abrir mão de nossas ideias, de nossos posicionamentos, para que se faça a harmonia no lar. Assim como o parentesco corporal não nos garante afeto e plena identificação com os companheiros da consanguinidade, a esfera dos amigos estranhos ao lar muitas vezes é repleta de amores e amigos do passado. São tão significativas e espontâneas as simpatias que nos ligam a pessoas que acabamos de encontrar nessa vida,
que só essa afinidade é uma prova da reencarnação que experimentamos na própria alma. Então, às vezes, acabamos de conhecer uma pessoa e à medida que vamos conversando, né, que fomos estreitando os nossos laços de amizade, percebemos que aquela pessoa nos é muito querida, nós temos muita afinidade com ela, mas como se acabei de conhecê-la? Né? São amigos do passado que vieram nos ajudar em nossa caminhada. Parentesco corporal e parentesco espiritual dependerão sempre de quanto você e eu fizermos com o uso do bem para nos afastar do mal que ainda reside em cada um de nós. Cada vez que identificamos um desafeto do passado, na forma de parente em nossa família, é um sinal de alerta urgente que a vida está nos dando para que notemos a necessidade de perdão, de compreensão, de respeito e tolerância. A convivência familiar nem sempre é harmônica. Frequentemente, tem-se mais espontaneidade e prazer no relacionamento com amigos do que com irmãos. Causam perplexidade as dificuldades de relações entre pessoas que foram criadas juntas e tiveram experiências similares em seus primeiros anos. Elas aprenderam com os pais valores e lições semelhantes, mas apresentam grandes diferenças em seus gostos e tendências. Alguns irmãos, tão logo atingem a idade adulta, fazem questão de se afastarem dos demais. Outros, mesmo permanecendo em contato, estão em constantes atritos. E aí nós dizemos, nossa, mas dois irmãos criados pelos mesmos pais tiveram a mesma educação, um é tão diferente do outro, um é mais cordato, mais atencioso, o outro é rebelde, como que pode ser isso? Mas é porque cada um é uma individualidade, cada um teve a sua experiência no passado e está voltando nessa nova encarnação para tornar a aprender, para tornar a conviver com aqueles que lhes são mais difíceis, para conseguir resgatar seus débitos de vidas anteriores. Os espíritos que compõem o núcleo familiar são essencialmente irmãos em trajetórias evolutivas individuais, cada qual com sua bagagem, herança do passado e com missões a serem desempenhadas no presente, com vistas ao futuro. Estão reunidos neste pequeno grupo social consanguíneo com muitos objetivos em comum, unidos por laços de simpatia ou não. Compreendendo a reencarnação, somos conduzidos a vivenciar um relacionamento de entendimento. Com a possibilidade de adversários do passado reencarnarem sob o mesmo teto, a convivência familiar se torna uma oportunidade valiosa de reajustes. Isso explica, muitas vezes, a aversão que pode surgir entre pais e filhos, ou entre irmãos, e deve servir como um estímulo a mais para que, com dedicação e renúncia, possam promover a reconciliação pelo amor e pelo perdão. Não estamos juntos nesta família por acaso. Tudo tem um propósito. Deus tem um propósito maior para nós. É a nossa oportunidade de melhorarmos
como pessoas e como espíritos imortais que somos. É importante lembrar que no estágio evolutivo atual, nós não reencarnamos no lar de nossa preferência, mas na família em que devemos estar para progredirmos cada vez mais. Todos nós renascemos ao lado de pessoas de quem necessitamos. Aprendemos a ter paciência com os outros, porque aprendemos primeiro a exercer a paciência dentro de casa. Ninguém será um bom cristão na rua se não o for junto de sua família. É muito fácil ser gentil com estranhos. Contudo, a caridade deve ser praticada primeiro dentro do lar, porque é dentro do lar que os nossos irmãos, que os nossos pais nos confrontam, nos fazem rever nossas atitudes. Conviver com outros do lado de fora é muito fácil, porque colocamos a máscara da gentileza, a máscara da afabilidade, nos mostramos pessoas cordatas, atenciosas, educadas, ao passo que na nossa convivência diária nos mostramos como realmente somos, imperfeitos, cheios de vícios. Mas é nessa família que estamos hoje que iremos aprender a melhorar nossas imperfeições um dia de cada vez, um vício de cada vez, um defeito de cada vez, passo a passo. Daí a necessidade de várias encarnações, de reencarnarmos naquela família que realmente precisamos e não naquela que desejaríamos. Dificilmente temos a família dos nossos sonhos, mas sim aquela que representa a alavanca para o nosso crescimento sobre as bênçãos de Deus. O nosso papel na família é sermos felizes e trabalharmos ao máximo em favor dos integrantes do grupo. Nem sempre a nossa família será a ideal, mas nós podemos ser ideais à nossa família. Encerro esse estudo com uma mensagem de Joana de Ângeles. Ela nos diz: o amor que consigamos desenvolver no cadinho da vivência desses nossos dias tão difíceis há de nos garantir o fenecimento das sombras e das dores que temos compartilhado. No lugar dessas dores, o amor entre pais e filhos, cônjuges, irmãos e parentes. O amor que nasce no seio da família e estendido a toda a humanidade pelos liames da fraternidade, da justiça e da paz universal, nos farão descortinar um novo mundo. Internalizemos Jesus, não o esqueçamos como caminho, verdade e vida. Ele assim nos disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, que nós aproveitemos cada minuto dessa existência no convívio da nossa família. Hoje está mais difícil, amanhã melhora, e assim nós vamos aprendendo a nos conhecer, a conhecer ao nosso próximo, a ver onde precisamos melhorar, ajudar aquele que está ao nosso lado e, consequentemente, sendo ajudado também. Então, que Deus nos proteja sempre, nos envie
suas bênçãos, para que tenhamos força para trilhar este caminho difícil que é a convivência em família, mas do qual precisamos para podermos ser caminhantes desta vida com outros irmãos sempre próximos a nós. Que assim seja. Muito obrigada. Até a próxima.